Bom dia, pessoal. Bom dia, Sora. Tudo bem com vocês? Sim, e você? Oi, Tudo Sora. joinha. Oi. Cadê a galerinha? Não tiveram aula ainda hoje? Sim, a gente teve duas. Olá, tivemos duas. E o pessoal não entrou? Entrou? Entrou. Cadê o pessoal que não tá aqui? Oi, Sora. Oi. Quem é o Cacá? E é a Cauane? Tá aparecendo o Cacá aqui. Abre os vídeos aí que eu quero ver vocês. Sou eu, Sora. Cauane, eu preciso te dar os parabéns. Tirou 10 a semana 7. Muito bem. Parabéns. Obrigada, Sora. Tá vendo como participar da aula? Ficar tirando, fazendo pergunta, participando, ajuda, tá vendo? Vamos lá, hein? Semana eu quero 10 de novo. Tinha pouca gente também na aula de história? No 14 Sim, na aula alunos? de história tinha 9. Pelo menos aqui temos 13, né? Já melhorou um bocadinho. Bom, pessoal, então vou deixar vocês no mudo, tá? Hoje eu quero que vocês abram a apostila na página 52, que nós vamos falar sobre as propriedades do quadrilátero. Ô, Sora, É fácil essa... Oi, eu posso tirar uma dúvida da prova que eu já fiz? pode. Na 1, era só uma imagem mesmo ou tinha uma outra embaixo? Porque tinha um pedacinho só. Tinha outra embaixo. A minha não estava aparecendo, só aparecia um pedaço branco, mas não aparecia a conta embaixo. A da Ana também estava assim, Ana Clara. A minha também, só tinha um risco, assim. Não tava É, não aparecendo. aparecia. Ela estava sobreposta uma em cima da outra. Que elas não eram congruentes porque elas só tinham os ângulos iguais e as medidas diferentes. É essa que vocês estão falando? É porque quem montou a prova foi a professora Luciana, mas eu acho que é essa questão, não é? Fala de dois triângulos, se eles eram congruentes ou não. É essa a questão? Eu vou ver, Sora, que eu tirei foto, peraí. Lê para mim a questão. Ó, Sora, achei. É uma... Deixa eu achar a foto que tá com escrito. Abre a sua câmera e mostra para mim. Abre a sua câmera e mostra para mim. É um print, Sora, por isso. Não, tá, mas mostra o print do celular na câmera. Não tem jeito? Você tá... Não, tô no celular. Então compartilha a tela comigo. Compartilha a tela. A minha 1 era essa, ó. Sim, Mas eu só não que sei se é essa que você tá falando. É essa sua também? Igual a da Luana? Peraí, sim, gente. só tinha um pedacinho embaixo. Não, mas é essa daí? Sim. Ah, então, essa daí era só para ver, colocar lá qual que era a congruência, não é? Lado, ângulo, lado, não é essa? Não. Ó, É uma quer que ver? tem uma ponta maior. Ó, Então, essa daí é a que... Lê para mim, Luana, lê para mim o enunciado que eu não consigo visualizar. verifique se os pares do triângulo indicados são congruentes. E em caso afirmativo, indique os elementos congruentes. Eu até comentei com essa na live passada, não foi? Que era para Sim. achar a congruência, lado, ângulo, lado, não era isso? É, né? Mas, Vitória, a sua tá assim, esse triângulo, ou tá diferente? Tem esse triângulo e tem um pedacinho de outra imagem embaixo. Só que não tem. Não, então tá errado no seu, porque essa daí, até a gente comentou na live da aula passada, Vitória, só para assinalar lá Então deve ter a bugado. congruência. Oi? Então deve ter bugado a imagem. É, deve ter bugado.
Mas esse exercício aí a gente comentou ele na live passada. Assiste a live passada que você vai saber fazer. Tá? Tá bom, obrigada. Então, Eu acho vamos que eu lá. consegui fazer, mas não sei. Eu só fiquei em dúvida. Tá. Quem ainda não fez a semana 7, tem aluno ainda que tá me devendo a semana 6 ainda, hein? Quem já fez, eu já fiz as médias, já tá lá no Galileu, tá? Quem ainda não viu, a nota tá no Galileu já. E quem tá devendo a semana 6 e 7, depois corre lá para fazer. Agora nós estamos na semana 8, mas eu peço que vocês esperem até sexta-feira para nossa segunda live para poder fazer a semana 8. Por enquanto, quem está devendo semana 6 e 7 tem que entrar lá para me fazer, para eu poder fechar a média de vocês, a segunda média, ok? Qualquer dúvida? Estamos aqui. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades do quadrilátero. Todo mundo consegue visualizar a tela aqui? Ô, Sora, Oi. lá no negócio tem até a semana 11, só que daí a gente vai ter atividade na semana 11 também? Vai. Na semana 10 e 11, vai ter atividade também. Como é a Luciana que está fazendo o plano do oitavo, eu não sei o que ela colocou lá na semana, eu preciso falar com ela ainda, da semana 10 e 11. No sexto e no sétimo, eu vou dar 2 semanas de revisão de conteúdo, tá? A de vocês, como é a Luciana que faz o plano, eu tenho que seguir o plano dela, mas aí eu vou falando com vocês durante a semana. Provavelmente a gente vai terminar a apostila. Até a semana 11 a gente termina a apostila de Ô, vocês, Sor, tá? Oi. 2 perguntas. Hum. Na verdade, é só uma. Tem a semana 11, né? Sim, temos mais 4 A semanas. semana 11 seria até fechar o segundo bimestre ou já entraria no terceiro? Ó, presta atenção, nós vamos ter essa semana, que é a semana 8, semana que vem é semana 9. A primeira semana de julho vai ser a semana 10 e a segunda semana, que é de 13 a 17, vai ser a semana 11. Aí dia 17 vocês entram de 10 dias de férias. Ah, tá. Aí- E, Sora, pelo amor de Jesus Cristo, você não pode conversar com essa professora da manhã para colocar 5 questões? Então, ela já fez todos os planos, então tá 10 questões lá, então paciência, agora vamos ter que terminar assim. No próximo bimestre, a gente pede, se for online, de novo, em agosto, a gente pede para ela pôr só 5, tá bom? Ô, Tá Na bom? verdade, 2, né? Para recompensar. Fala, Júlia. Luana. Ah, Você vai mandar a revisão na Gindedu dessas provas? o gabarito, você tá dizendo? Vou. Isso. Vou, Ah, mas tá. só que eu tenho que esperar que todos me entreguem primeiro, porque senão se eu verdade. mandar agora, entendeu? Então eu vou esperar todo mundo entregar, aí depois aí eu mando para vocês o gabarito desde a segunda semana, tudo bem? Beleza. Obrigada, Então senhora. primeiro eu preciso esperar que todos entreguem. Senhora, Alguém? como vai saber se tá corrigido certo, se que tu vai receber a média? Como é que é? Como é que Mas a gente você recebe? sabe qual você assinalou, não sabe qual você assinalou lá Sim. Então, aí você vai lá, você veja quanto você acertou na segunda semana, na terceira e na quarta. Você pega as 3 primeiras semanas, soma e divide por 3 para saber sua média. Tá bom, senhora. O que é aqui? Eu fico 10 minutos fazendo outras atividades, em matemática eu fico 30. Ah, pessoal, é normal. Matemática é mais matéria, é mais tudo. Então, tem que ter paciência. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as propriedades do quadrilátero. Ó, tá bem fácil essa semana. Eu tenho certeza que todo mundo aí vai tirar 10 para se recuperar. Teve vários alunos que ficaram com média baixa, tá? Então, vamos tentar aí se recuperar nessas 4 últimas semanas, que vai ser agora, ó, 4 últimas semanas para ter a última média. Sora, teve recuperação? Recuperação vai ser em agosto. Mas Mas ó. teve baixa? Hã? Mas teve, tipo, média baixa? Sim, senhor. Quem é que tá falando aí? O Carvalho? Não, é o Breno. Breno? Breno, você não fez a semana 7 ainda?
Eu não fechei Fiz tua sim. média ainda. Você fez Sim, quando? senhor. Quando você fez? Ontem à noite. Ah, tá, ontem à noite. Porque ontem à tarde eu entrei e eu não tava lá. Então tá Ô, tudo louco, bem. senhor, o Carvalho desviou? Hã? Carvalho desviou? Como assim desviou? Carvalho tá pra baixo? Não, ô, pessoal, ó, vamos lá. Eu só quero que vocês estudem para melhorar essas notas, só isso. Inclusive o senhor, viu, seu Breno? Então vamos lá. Observem, nós vamos falar sobre as propriedades. Vamos lá, senão a gente vai terminar a aula só meio-dia hoje, hein? Ó, observem os quadriláteros e suas representações. Então, aqui nós temos um losango, um paralelogramo, um quadrado, um retângulo, um trapézio escaleno, um trapézio isósceles e um trapézio retângulo. Vamos lá, vamos falar sobre as características dessas figuras. Agora, sinalize com as iniciais de cada quadrilátero nas características quais pertence. Então, na letra A, olhando as figuras aqui que nós temos, quais delas possuem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida? Quem saberia me dizer? O Vamos lá? losango. Ó, o losango, ó, tenho 4 lados de mesma medida. E o quadrado. E o quadrado, que também, ó, tem os 4 lados de mesma medida, ou seja, mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, o L, ou seja, o losango e o quadrado. Na letra B, que tem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, ó, eu tenho o paralelogramo, eu tenho esse lado oposto a esse, e tenho esse lado aqui oposto a esse. Então, o paralelogramo é 1. Vamos lá, o losango. Esse lado aqui, ó, o AB, ele é paralelo ao DC. E o lado AD é paralelo ao BC. Então, o losango também, tá? O paralelogramo, agora o lado, o quadrado, ó. Esse lado EF, ele é paralelo ao HG. E o EH também é paralelo ao FG. Então, portanto, o quadrado também tem lados paralelos, opostos. Agora, qual outro? O retângulo, ó. O AB é paralelo ao DC, assim como o AD é paralelo ao BC. Também o retângulo também é. Temos mais algum aqui embaixo? Ó, esse trapézio, ele tem 2 lados de opostos e paralelos? Não, ó, porque esses 2 aqui, ó, o BC e o AD, se eu continuar a risca aqui, eles vão se cruzar aqui em cima. Então, eles não são paralelos. Paralelos nunca se cruzam, lembra? Aqui eu só tenho um lado paralelo, ó, que é o lado AB com o DC. Aqui embaixo no isósceles também, o lado AB é paralelo ao DC, mas se eu continuar aqui esse segmento e continuar esse, eles vão se cruzarem aqui embaixo. Então, esse também não é. E o triângulo retângulo aqui, o trapézio retângulo, eu tenho esse lado AB que é paralelo ao DC, mas o BC, se eu continuar reto aqui, ó, ele vai se cruzar com o AD lá em cima. Então, eles não são paralelos. Então, nesse caso aqui, é somente o losango, o paralelogramo, o quadrado e o retângulo, certo? Na C, que tem pelo menos 2 lados opostos paralelos. Então, 2 lados opostos paralelos, então, no losango eu tenho, no paralelogramo eu tenho, no quadrado eu tenho, no retângulo eu tenho, ó, no trapézio eu vou ter o AB paralelo ao DC. Aqui eu vou ter o AB paralelo ao DC também e embaixo o AB paralelo ao DC. Ou seja, nesse caso, todos eles têm pelo menos um dos 2 lados, 2 lados opostos paralelos, certo? Agora, na D, ao traçarmos uma das diagonais, obtemos 2 triângulos congruentes. Se eles são congruentes, eles têm mesma medida. Então, vamos lá. No primeiro, se eu traçar aqui do B até o D, ó. Deixa eu pegar uma cor de canetinha colorida. Se eu traçar do B até o C, até o D, eu vou ter, ó, um triângulo igual ao outro. Então, no losango eu consigo. No paralelogramo, se eu traçar do A até o C, eu vou conseguir também, ó, esse lado igual a esse lado igual a esse, e o AC vai ser
o lado comum aos dois. Também eu consigo obter aí um triângulo congruente. E no quadrado, se eu pegar e traçar uma diagonal do E até o G, ó, também consegui dois triângulos iguais, ou seja, congruentes. No retângulo, a mesma situação. Se eu traçar aqui uma diagonal, eu vou conseguir dois triângulos de mesma medida. Agora, os outros, eu consigo? Não, não consigo traçar nenhuma diagonal para formar triângulo. Então, nesse caso, vai ser o losango, o paralelogramo, o quadrado e o retângulo. Pessoal, tem alguém com dúvida até aqui do que eu expliquei? Não. Então, vamos lá. Lados opostos não paralelos congruentes. Aqui eles são lados opostos, porém eles não têm a mesma medida. Então, qual que nós temos aqui? Quem saberia me dizer? Trapézio, isósceles. Isósceles, né? Por quê? Ó, porque eles têm dois lados opostos, mas, ó, lados opostos não paralelos congruentes. Ou seja, eles têm lados opostos de mesma medida, porém não são paralelos. Não são paralelos. Eles têm a mesma medida, porém eles não são paralelos porque eles vão se cruzarem aqui embaixo. Ou seja, é o trapézio e isósceles. Agora, lados opostos não paralelos e não congruentes. Ou seja, eles não são paralelos e eles não têm a mesma medida. E aí? É o trapézio escaleno. Ô, Sandra, Eles têm... Oi? só uma pergunta. Se o trapézio isósceles, a ceia desse juntasse, formasse uma ponta, ele seria paralelo? Não, ele seria congruentes? Como assim? Se eu pegar o B e o D? Tipo assim, formação uma ponta, eles ficam junto. Tipo, ser só um número. Ser só C, vamos supor. Você fala Daí- traçar aqui uma diagonal? Não. Se ele fosse assim, ó. Vou coisar aqui pra você ver, tá? Se ele fosse assim, ó. Formasse essa ponta aqui. Entendeu? Aqui embaixo. Sim, Se fosse assim, ó. Aqui e aqui. Isso. Aí Ele seria congruente daí? Não. Para ser congruente, tem que ter um triângulo. Para ele ser congruente, ele tem que ter as medidas iguais e os ângulos iguais também. Tá, entendi. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, ele quer lados opostos não paralelos e não congruentes. Então, eles não têm a mesma medida, tá? Eles não têm a mesma medida, então, e eles não são paralelos. Então, nesse caso aqui, eu tenho o AD, que é diferente do BC. Eles não são paralelos e não são congruentes, porque eles não têm a mesma medida. Esse lado é diferente desse. E eles não são paralelos porque eles vão se cruzarem. Então, nesse caso, é o triângulo, o trapézio escaleno. Agora, na letra G, possui pelo menos dois ângulos retos. Então, ângulos retos, pelo menos dois, ó. O losango eu tenho, o quadrado eu tenho nos cantos, no retângulo eu também tenho ângulo. Agora, aqui, nessa figura, eu não tenho ângulo reto, nessa também eu não vou ter ângulo reto, e nessa daqui eu vou ter ângulo reto aqui embaixo e aqui em cima. Então, nesse caso aqui, vai ser o losango, o quadrado, o retângulo e o trapézio retângulo. Então, losango, paralelogramo, quadrado, retângulo e trapézio retângulo. Esses é o que tem ângulo de 90 graus, tá, pessoal? O ângulo de 90 graus são os ângulos do cantinho aqui, ok? Pelo menos dois, então são esses. Bom, e o último, traçando uma diagonal, obtemos dois triângulos. A gente já fez ali, né? O que tá faltando aqui é apenas o trapézio que a gente não traçou. Aqui, como ele não fala que os triângulos têm que ser igual, então eu posso traçar aqui, ó.
formou um triângulo, outro triângulo. Aqui é a mesma situação. Vou traçar, formou um triângulo, outro triângulo. E aqui também, eu posso traçar do B até o D e formou um triângulo, outro triângulo. Então, eu tenho o losango, o paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Nesse caso, são todas as figuras que, se eu traçar uma diagonal, eu consigo obter 2 triângulos. Todo mundo conseguiu enxergar? Dúvida nesse exercício aqui, pessoal? Falem comigo se tiver dúvida, hein? Então, vamos lá, para o laboratório agora. Descobrindo as propriedades dos quadriláteros por congruência de triângulo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos usar régua, transferidor, esquadro, lápis de cor, o que vocês quiserem aí. Então, vamos lá. Trace uma diagonal do segmento AC. Então, o primeiro passo, vocês vão pegar aí a régua e traçar aí a diagonal do A até o C. Igual essa figurinha aqui do meu lado aqui, certo? E aí, ele está mandando verificar se os triângulos ABC, que é esse aqui, e o triângulo CAD, que é esse de baixo aqui, eles são congruentes, indicar os casos de congruência. Então, vamos lá. Aqui eu separei, ó, na letra B, o desenho do triângulo ABC e o triângulo CDA. Então, observe que aqui eu vou comparar o lado, ó. Então, eu posso dizer que o lado AB é congruente ao lado CD. Do outro lado, agora, eu vou comparar, ó. Deixa eu pegar outra cor de canetinha. Eu vou comparar o lado BC, que é esse aqui, com o lado DA. Então, eu posso dizer que BC é congruente ao lado DA, certo? E eu vou ter um lado em comum, que é esse lado aqui, ó, AC e AC, que é outra comparação que eu estou fazendo, lado. Então, nesse caso, como eu vou ter um lado em comum aqui, o AC e o CA, que é o mesmo, nesse caso, esse lado aqui vai ser congruente a esse lado aqui, que é o lado comum. Nesse caso aqui, a minha congruência vai ser lado, que é o meu caso aqui, certo? Então, eu posso concluir que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo CDA. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Os lados são congruentes, ok? Esse exercício aqui? Ficaram com dúvidas? Não? Então, vamos para a letrinha C. Na letra C, está mandando traçar uma diagonal no segmento BD. Então, vocês vão pegar aí do B até o D e traçar aí com a régua. Vai formar esses 2 triângulos aqui do ladinho, ó. Então, aqui eu tenho o triângulo ABD e tenho o triângulo BDC. Ó, ele foi desenhado aqui embaixo separado, ó. BDA e DBC. Agora, verifique se os triângulos BDA e BDC são congruentes e indique o caso. De novo, vou comparar os lados, ó. Então, eu posso dizer que o lado BA é congruente ao lado DC. Depois, eu posso dizer que o lado CDA, ele é congruente ao lado BC. Então, ó, aqui eu posso dizer que o DA é congruente ao BD. E o lado BD e DB vai ser o meu lado que é em comum nos dois, certo? Esse lado aqui, ele é comum ao lado BD. Ou seja, eles têm um lado comum, que é onde eu tracei a minha diagonal aqui, ó. Certo? Faz parte dos 2 triângulos. Então, nesse caso, de novo, eu estou comparando lado. Então, meu caso de congruência nesse caso aqui é lado. Então, eu posso dizer que o BDA é congruente ao DBC. Então, o triângulo BDA é congruente ao DBC. Por quê? Porque eles têm lados de mesma medida. Conclusão, toda diagonal que divide um paralelogramo em 2 triângulos são congruentes. Então, sempre que eu tiver um paralelogramo que tiver dividido
por uma diagonal, esses dois triângulos serão sempre congruentes, ou seja, terão sempre a mesma medida. Dúvida nesse aqui? Dúvida, pessoal? Não? Então, vamos para o próximo. Agora, nós temos que traçar duas diagonais, ó. Então, primeiro nós vamos traçar a diagonal AC e depois a diagonal BD. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, vou traçar lá a diagonal, ó, do B. Vixe, vai ficar tudo torto porque eu tô fazendo com o mouse, tá, pessoal? Ó. Então, tracei a primeira, AC, e aí vou traçar a segunda diagonal, BD. Tracei aqui a BD. Onde se cruzam aqui essas diagonais, ó, é chamado de ponto médio, tá? Ponto médio entre as duas diagonais. Observe que nós obtemos aí 4 triângulos, ó. Observem aí, ó, eu tenho o triângulo AMD, eu tenho o triângulo AMB, tenho o triângulo BDMC e tenho o triângulo CMB. Tá? Então, AMB é o primeiro, depois eu tenho o AMD, depois eu tenho o DMC e depois eu tenho o CMB. Observe que eu tenho 4 triângulos aqui. Agora ele está falando, meça os ângulos do MCD, do MAB, do MAD e do DMC e pinte os ângulos congruentes de mesma cor. Então, aí, quem tem de vocês o transferidor aí, eu quero que vocês meçam para saber quais são os ângulos que são congruentes. Como nós já falamos nas aulas anteriores, que ângulos congruentes são os ângulos que são opostos pelo vértice, tem a mesma medida, aí fica fácil, né? Aqui verificar quais os triângulos, ó, verifique que os triângulos AMB e CMD são congruentes. Em caso afirmativo, indique os casos. Então, vamos lá. Eu vou pegar e olhar o AMB. AMB é esse aqui. Eu tenho que comparar com o CMD, que é esse aqui de baixo. Então, eu vou pegar esse e comparar com esse aqui de baixo. Observe, ó, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo C, o ângulo M vai ser congruente a esse ângulo M aqui, que eles são parte do mesmo, e o ângulo D vai ser congruente ao ângulo B. Então, nesse caso, o que que nós temos aqui? Nós temos o lado, que é esse lado, congruente a esse, ó. Depois, nós vamos ter o outro lado, né? Que é, tô comparando, o triângulo MCD. MCD. Tô olhando esse aqui, ó, que vai ser ângulo, tá? MCD. Tô comparando o ângulo com esse ângulo AMB aqui. Então, eu vou ter lado comparado, depois esse ângulo que eu tenho em comum, e por final, o outro ângulo oposto, que vai ser o C aqui, ó. Esse C com o A, que é esse ângulo aqui que eu tô comparando. Então, esse lado de congruência, nós temos um lado que é comum, depois o ângulo comum entre os dois, e o outro ângulo aqui, que é o lado do ângulo oposto, que eu estou comparando o ângulo também. Nesse caso, a congruência vai ser lado, ângulo, lado, porque eu tenho 2 ângulos e um lado congruente aqui, nesse caso. Deu para entender esse exercício aqui? Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Nesse caso, como eu estou comparando esse triângulo com o triângulo embaixo, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo C. E o ângulo M, que é dos dois aqui, que esse também é M embaixo, vão ser congruentes. E o lado aqui que tem um risquinho, que é congruente a esse lado que tem um risquinho também. Certo? Tem alguém com dúvida nesse aqui? Que não entendeu? Ora, eu não entendi. Não? Então, vamos lá. Voltando no exercício. Eu vou ter que comparar a congruência deles. Então, primeira coisa, peguem aí quem tem transferidor e meça aí os ângulos, tá? Quando vocês medirem os ângulos aí de vocês, você vai perceber que o ângulo, esse ângulo aqui, ó, verdinho, deixa eu pegar a canetinha. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo, ele tem a mesma medida.
Depois, como ângulos iguais são os ângulos opostos pelo vértice, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse aqui de baixo. Tá? Então, eu posso pintar ele de amarelinho, ó, que eles têm a mesma medida. E aqui eu poderia pintar ele de verde, que também eles têm a mesma medida, esses ângulos aqui. Certo? Automaticamente, os outros ângulos vão ter a mesma medida. Por quê? Porque eles foram divididos ao meio, no ponto médio. Oi, pode falar. Mas se, tipo, um é igual... Por que, tipo, só esse ângulo verde é congruente e o outro não? Por causa do ponto médio? Porque eles estão opostos pelo vértice. Ó, um tá de um lado, o outro tá do outro lado. O mesmo vai valer para esse aqui, ó. Quer ver, ó? Esse azulzinho aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó, ele vai ser igual a esse aqui, ó. Porque eles estão opostos pelo vértice. E aí, eu posso dizer que, ó, peraí. Verdinho. Esse aqui, ó, verdinho aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. E, deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Esse aqui, ó, vai ser igualzinho a esse aqui. Tá? Ah, entendi, Sora. Eles são opostos, é como se fizesse um X, que tivesse de frente um ao outro, tá? Aí ele tá mandando comparar, ó, o AMB e o CMD. Ou seja, eu vou comparar esse triângulo aqui de cima, ó, esse primeiro aqui, ó, o ABM, ó. Então, eu vou comparar esse com esse aqui de baixo, certo? Então, eu estou comparando o que aqui? Como eu tenho risquinho, primeiro eu vou começar comparando os lados. Então, eu posso dizer que esse lado aqui, ó, é igual a esse, ou seja, congruência lado aqui, que eu estou comparando o lado. Depois, eu vou ter o quê? Comparação de ângulo. O M é igual ao M aqui, ou seja, o AMB, ó, AMB, que é o primeiro ângulo de cima, que é esse aqui, amarelinho, ele vai ser congruente, tá? Congruente a quem? Congruente, um risquinho só. Congruente a qual ângulo? O DMC. Então, eu vou vir aqui e colocar aqui que ele é congruente ao DMC. Ou seja, ele tem os ângulos em comum aqui. Então, agora o que que eu comparei? Eu comparei ângulo. E agora eu vou comparar esse C aqui, que era o único que estava pintado, ó, o A com o C. Então, eu posso dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo C, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, aqui eu comparei ângulo e comparei ângulo. E aqui eu estava comparando quem? Eu estava comparando o lado AB, que ele é congruente ao lado DC. Nesse caso aqui, eu comparei lado. Como eu começo sempre pelo lado, é lado, ângulo e ângulo oposto aqui no caso. Como eu já tinha comparado um dos ângulos, o outro que vai me sobrar vai ser o oposto. Ou seja, que está do lado do ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 está aqui, né? Supondo que eu vou, ó, o ângulo de 90 está aqui, de frente a ele vai ser o ângulo adjacente e de frente ao outro, que é esse aqui que eu estou comparando, vai ser meu ângulo oposto, certo? Dúvida, pessoal? Eu falei, sempre de frente ao ângulo de 90 graus vai estar meu ângulo, o ângulo adjacente e do lado o ângulo oposto, certo? Assim, nós podemos afirmar que BM, vamos lá, BM, que é esse aqui, ele vai ser paralelo ao DM, ou seja, esse lado aqui, ó, deixa eu passar um tracinho colorido. Eu posso dizer que esse BM, ele vai ser paralelo ao DM. E eu posso dizer que o AM, que é esse lado aqui, vai ser congruente ao CM. Ou seja, são as diagonais, ó, que eu estou comparando. Então, esse segmento BM vai ser congruente ao DM. E assim como o AM vai ser congruente ao CM aqui, que são a continuação da minha diagonal, certo?
Conclusão, o ponto M é o ponto médio que eu falei para vocês da diagonal AC. E é dado pela diagonal BD. Então, eu tenho uma diagonal, outra diagonal. Onde se cruzam é o ponto médio, certo? Tem alguém perguntando alguma coisa no chat? Eu não consigo visualizar aqui. Não, Não, Sora. Certo? Agora, vamos lá. Parte 2. Agora, vamos falar do retângulo. Aqui tá mandando traçar as diagonais do retângulo a seguir. Então, eu vou traçar lá do C ao A e do D ao B. Aqui, ó, pontilhado. Aqui tá mandando, ó, verifique se os triângulos ADB e ABC são congruentes. Então, vou comparar o triângulo D... Oi? Vai um pouquinho mais devagar, por favor. Tá, então vamos lá. Voltando aqui. Vou comparar, ó, imaginem que eu peguei esse triângulo, esse retângulo aqui e dividi ele ao meio, certo? Ó, tracei aqui a primeira diagonal, ó, do A até o C. Na letra B, ó, tá vendo que eu tenho ele aqui? Ficou como, ó, D, AB e C, AB. Ficou em 2 triângulos aqui, ok? Agora, ele quer verificar se o triângulo ADB, ó, esse primeiro, ele é congruente ao ABC. Então, vamos lá. Primeiro, observe aqui os risquinhos, ó. O lado AB, que é a minha base, aqui, quer dizer, que é o meu cateto aqui embaixo, ó, o AB, ele vai ser congruente ao AB, que é o lado em comum que foi traçado. Ah, não, ele pegou DB aqui, deixa eu apagar aqui. Então, ele traçou assim, ó, a diagonal. Então, ele pegou e separou. Tá vendo que o DB aqui, ó, vai ser o lado em comum entre os dois. Tá? Então, o lado em comum, ó, DB. Então, ele pegou esse triângulo aqui, o DAB, que é esse aqui de baixo, ó, o triângulo 1, e ele está comparando ao triângulo CBD. Aqui acho que teria que ser T, né? Inverteu. BC. Inverteu o triângulo aqui. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver as congruências, indicar os casos. Ó, então, eu vou comparar o lado AD. Ele vai ser congruente ao BC. Por quê? Porque tem 2 tracinhos, ó. Tô comparando a altura dos dois. Então, o DA, eu vou comparar com o CB. Então, eu comparei lá. O AD é congruente ao BC. Eu comparei o que aqui? Lado. Depois, eu vou comparar ângulo. Esse ângulo aqui, ó, o DAB. Tô pegando esse ângulo aqui de 90 graus, ó, o D, o A, que é o ângulo de 90, e o B. Comparei aqui ângulo. Ele vai ser congruente a quem? Ao CBA. C, ângulo B, chapeuzinho e o A. Então, aqui, o que eu comparei aqui agora? Eu comparei ângulo, certo? E agora, eu vou comparar o lado que eu tenho em comum, que é o lado AB. Tá? Então, eu tenho o lado AB com o lado AB. Então, eu estou comparando agora lado. Então, comparei AB, que vai ser congruente. E mouse. O AB, que vai ser congruente ao AB. Então, aqui eu comparei lado. Então, o caso de congruência aqui é lado, ângulo, lado, porque eu comparei lado, depois ângulo e depois lado de novo. Então, eu posso concluir que o ADB, ele é congruente ao ABC. Certo? Oi. Por que o AB ficou ângulo comum? Ele não podia ser só... Ângulo não, perdão, lado. Ele não podia ser só lado? Ele é lado em comum, ó. O ângulo em comum aqui é o DAB, que eu comparei ângulo, ó. E o ângulo CAB. Aqui eu tenho lado comum, ó. AB e AB. Então, o lado comum aqui não é ângulo. Aqui não tem chapeuzinho, ó. Eu comparei lado aqui. Eu confundi. É que lado, quando... ângulo
Aqui eu tô comparando o ângulo, porque eu tenho chapéuzinho. Aqui eu tô comparando o lado, que é o lado AB, congruente ao lado AB. Certo? Então, conclusões. A diagonal BD, que é o BD, ela é congruente ao AC, que é essa daqui. Então, eu peguei esse triângulo com esse segundo triângulo aqui, ó. E comparei os dois. Então, ó, esse lado BCA aqui, ó, é esse lado. E esse ângulo DB aqui, ó, é esse lado aqui. Então, eu tô comparando o triângulo 1 com o triângulo 2 aqui. Certo? Então, eu posso dizer que eles são congruentes. Se eu pegar esse triângulo e colocar em cima desse, esse lado vai ficar em cima desse, esse lado vai ficar em cima desse, e essa diagonal vai ficar em cima dessa diagonal. Certo? É como se eu pegasse esses dois triângulos aqui, ó, e fechasse como se eu estivesse batendo palma. Fecha os dois, vai ter a mesma medida, uma em cima da outra. Certo? Dúvida aqui? Luana? Entendeu agora? Voltar para tirar um print da D. Qual D? Aqui em cima? Alguém pediu aí? Não, sério, eu tinha pedido, mas eu já consegui já. Tá. Ô, pessoal, vamos prestar atenção na aula, esquecer o chat um pouco aí, por favor, né? Senão depois vai tirar a média abaixo de novo. E, ó, últimas semanas, agora tem que tirar nota máxima para recuperar as médias baixas das anteriores, hein? Senão vai ficar de recuperação. Então, vamos lá. Com o auxílio de um esquadro e uma régua, trace uma reta paralela ao lado AD, que passa pela intersecção entre as duas diagonais. Então, pessoal, ó, aqui vocês podem usar a régua. Meça aí do D até o C, marque lá o ponto médio, do A até o B e marque o ponto médio. Aí vocês podem traçar aqui uma diagonal, certo? O ponto médio aqui, ó. A partir daí, vocês tracem a diagonal, ó, do D ao B e do C ao A. Vocês vão achar aqui no centro o ponto médio, onde se cruzaram as diagonais, certo? A partir daí, a gente vai começar a resolver os exercícios aqui embaixo. Pessoal, tem alguém perguntando alguma coisa no chat? Eu não consigo visualizar. Não, só eles estão falando besteira. Ó, por favor, hein? Vocês sabem que já deu problema nas aulas anteriores. Não, hein? Sora, nós estamos falando com a Mel. Vamos, por favor, esquecer chat agora. Presta atenção aqui agora. Então, vamos lá. Então, primeiro, dá para vocês marcarem o ponto médio aí, do D até a metade, certo? Traçou a diagonal? Traçou aqui a diagonal separando o retângulo, aí vocês vão traçar as outras duas diagonais, que é o segmento CA e o DB, certo? E achou o ponto médio aqui no centro. Agora ele fala, sabendo que o encontro entre as duas diagonais é o ponto médio, que é aqui, tá? Logo, o DM, o segmento DM, vai ser congruente ao BM, que é a continuação da diagonal. Assim como o AM vai ser congruente ao MC. Por quê? Porque eles são segmentos da diagonal. Então, eu posso dizer que o DM é congruente ao MB e o AM é congruente ao MC. Agora, está mandando verificar se os triângulos ADM, então, ó, ADM, que é esse triângulo aqui, ele é congruente ao BCM, que é esse aqui. Esse é o triângulo 2. Então, vou comparar estes dois. Observem aqui, o que eu tenho em comum entre eles, ó. Eu vou ter lado congruente a lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, eu posso dizer que esse lado vai ser congruente a esse. Assim como esse lado aqui vai ser congruente a este. Lembra? Segmentos contínuos tem a mesma medida aqui embaixo, que a gente acabou de ver. E eu também deduzo que esse lado aqui,
ele vai ser congruente a esse lado aqui, porque é a continuação da diagonal. Ou seja, essa medida desse é a mesma medida desse aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho o ponto médio, que divide o segmento em duas partes de mesmo tamanho. Então, o que eu comparei aqui? Eu comparei lado, lado, lado com lado e lado com lado. Caso de congruência, lado, lado, lado. Ou seja, o DA é igual, ou seja, congruente ao CB, que está aqui. Depois eu comparei o AM, que é esse aqui, com o CM, que também é lado, comparado. E por final, o DM igual ao MB, que também é lado congruentes. Ou seja, caso de congruência, lado, lado, lado. Então, eu posso deduzir que a DM é congruente ao BCM. Dúvida nesse aqui, pessoal? Oi? Sim. Por que, tipo, AM é igual a CM? É por causa do ponto? AM é igual a CM porque é a continuação aqui, ó. Continuação da diagonal. A diagonal, ela não se cruza aqui no ponto médio, significa que esse tamanho do C até o M tem a mesma medida do A até o M. Por isso que eles são congruentes, tem mesmo tamanho. Ah, entendi, Sora. E aqui, ó, a mesma coisa. O DM vai ter a mesma medida do MB. Por quê? Porque ele tá aqui, ó, do ponto médio até o B tem a mesma medida do médio até o D. Porque é uma diagonal que foi dividida no ponto médio, onde se cruzou aqui. Então, aqui eu comprei lado, lado, lado. Vocês viram algum ângulo aqui? Quando a gente está comparando o triângulo? Não, né? A gente está comparando os lados, ó. Aqui, ó, que está escrito no enunciado. Nós estamos comparando os lados. Então, a conclusão, a reta que traçamos é um eixo de simetria do retângulo. Então, essa reta aqui, ó, é o eixo de simetria que divide o retângulo em duas partes iguais. Certo? Vamos lá para a letra D. Com o auxílio de um esquadro e uma régua, trace a reta paralela ao lado AB. Então, AB, que passa pela intersecção entre as duas diagonais. Então, aqui, ó, observem que nessa figura a gente traçou de cima para baixo. Agora, nós vamos traçar aqui, ó, na horizontal. Aqui nós traçamos na vertical, aqui nós vamos traçar na horizontal. Então, pegue uma régua, meça aí do D até o A, acha lá metade, marquei um pontinho. Vou do lado CB, marco o pontinho, tracei minha reta aqui. Tracei minha reta. Agora, é só traçar as diagonais do C ao A e do D até o B. Tracei a diagonal, onde se cruzou aqui, é chamado de ponto médio. Agora, observem aqui, ó, nós já sabemos que o encontro das diagonais é o ponto médio. Logo, eu já sei que o DM, então, ó, esse segmento aqui, o DM, ele vai ser paralelo ao MB. Tem a mesma medida. Agora, o segmento AM, que é esse aqui, esse segmento aqui, do A até o M, ele vai ser paralelo ao segmento CM. Paralelo não, desculpa, congruente. Ou seja, eles vão ter a mesma medida. Por quê? Porque aqui eu tenho um ponto médio que divide esse segmento em duas partes de mesma medida, certo? E, por final, tá mandando verificar se o triângulo ABM, então deixa eu achar aqui, o triângulo ABM, que é esse primeiro aqui, eu vou comparar com o triângulo CDM, que é esse aqui, que é o triângulo 2. Então, vamos lá. O que eu vou comparar aqui agora, ó? Eu posso comparar que o DC, então vamos lá. Que o segmento DC, que é esse aqui, ó, vou comparar, vou pegar outra cor de canetinha. Esse segmento aqui, ó, esse segmento DC, ele vai ser congruente ao AB. Então, ó, o DC, ele vai ser congruente ao AB. Então, o que eu comparei aqui? Eu comparei lado. Agora, eu vou comparar o quê? O outro lado. Qual é o outro lado do triângulo que eu vou comparar? Quem saberia me dizer?
Vou até apagar esse risco. O lado DA, né? Agora, ó, de 2 risquinhos aqui, ó. O DA eu posso comparar com qual? CB. Isso, ó. Vou comparar o lado agora, AD. O AD vai ser congruente ao C, tá? Ao CB. De novo, eu estou comparando o lado, ó. Esse lado vai ser congruente a este lado, que é o CB e o DA. E agora, o que eu tenho em comum? Eu vou comparar esse aqui agora, ó, DM, e vai ser congruente ao M. DM, que é a minha diagonal, ó. Agora eu vou comparar o segmento DM. Ai, peraí, deixa eu pegar outro. Ô, Sora, mas o DA não cortou? O DA e o CD não cortou? O DA e o CB, ele não cortou ali? Cortou, mas nós estamos comparando qual triângulo aqui? ABM. ABM. Certo? Estou comparando esse triângulo aqui, ó. ABM. Ai, desculpa, eu coloquei aqui do lado, né? Ó, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, eu tô comparando esse triângulo, ó, ABM, ABM. Então, eu tô comparando esse triângulo com o CDM, com esse triângulo aqui, ó. Tinha colocado errado. Então, vamos lá. Eu comparei primeiro o lado BDC com o lado AB, que é esse primeiro aqui, ó. Comparei esse lado com esse lado. Depois, eu comparei o lado AD com CB. Ai, comparei errado aqui, eu tava comparando o outro, perdão. Ó, então, vamos lá. Eu comparei esse lado com esse. Depois, eu vou comparar esse lado aqui, ó, AM. Agora, eu vou comparar esse laranjinha aqui, ó, AM. Desculpa, pessoal, eu tava comparando o triângulo errado. Olhei no de cima, na hora que eu fui olhar. Então, eu vou comparar o triângulo AM, que ele vai ser congruente ao CM aqui, ó, que é a continuação. De novo, eu olhei o quê? Eu olhei lado, tô comparando esse lado aqui em laranjinha com esse lado laranjinha. E o que sobrou agora para eu comparar? Ó, esse azulzinho aqui, ó, que é o DM e o BM aqui, ó, que é esse azulzinho. Então, nesse caso, o DM, ele vai ser congruente ao segmento MB. Pessoal, desculpa, esses dois aqui eu olhei no de cima, eu olhei esses dois de cima aqui, eu estava comparando com o de cima. Então, vamos lá. Então, eu comparei lado, lado e esse aqui também lado. Então, o caso de congruência, lado, lado, lado. O ABM, posso dizer que é congruente ao CDM. Então, sempre que vocês forem observar, coloca assim, ó, coloridinho. Lado, ó, amarelo com amarelo, laranja com laranja e azul com azul. Eu tinha colocado e estava comparando o outro, perdão, viu? Então, aqui, vocês estão comparando, se eu pegar este retângulo e dobrar ele aqui nessa linha que foi traçada, o L vai vir em cima do L e dobrar não, perdão, recortar, tá? Se eu recortar esse triângulo aqui, ó, esse aqui de cima, e recortar esse aqui de baixo e colocar lado em cima de lado, aqui eles vão ter a mesma medida, ou seja, eles têm a mesma medida, então eles são congruentes, tá? Então, eu recorto ele e coloco um em cima do outro. Esse lado aqui vai ficar em cima desse, esse lado vai ficar em cima desse, e esse lado CD vai ficar em cima do lado AB, ok? Tudo bem esse aqui? Então, conclusão, a reta que nós tracejamos é o eixo de simetria do retângulo. Então, quando a gente fala em retângulo, ele tem dois eixos de simetria, tanto o vertical quanto o horizontal, tá? Então, se eu perguntar para vocês quantos eixos de simetria eu teria aqui nele, vocês iriam me dizer que são dois, um na vertical, um na horizontal,
certo? Então, vamos lá, parte 3. Como os dois eixos de simetrias que encontramos passam pelo ponto médio, o M é o centro da simetria, ou seja, o ponto médio. Então, aqui está pedindo para traçar duas diagonais no losango. Então, aqui a gente vai traçar do A até o C e do D até o B, certo? Agora, está falando assim, ó, sabemos que losango é um paralelogramo. Sendo assim, as diagonais se encontram no ponto médio, certo? Então, aqui nós podemos deduzir o quê? Ó? Que esse segmento DM vai ser congruente ao MB. Por quê? Porque aqui eu tenho o ponto médio está dividindo o segmento em duas partes iguais. Então, esse lado aqui, ó, DM, vai ter a mesma medida do MB. Assim como eu tracei uma diagonal do M até o C, o segmento AM vai ter a mesma medida do segmento MC. E aqui eu posso dizer que os lados têm a mesma medida, porque nós estamos falando em um losango. E o losango aqui, nesse caso, tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Então, quando eu traçar uma diagonal, o ponto médio está dividindo esse segmento em duas partes de mesma medida. Dúvida? Então, verifique se os triângulos ADM, então aqui, ó, ADM, que é esse triângulo, ele é congruente ao ABM, ou seja, se ele é congruente a esse aqui. Então, eu estou comparando esse primeiro com esse segundo, indicar os casos. Nesse caso, eu vou ter lado com lado, depois esse outro lado de baixo com lado de baixo, e o lado em comum, que é o segmento AM aqui, ó. Aqui, ó, lado AM, que eu tenho um lado em comum. Então, nesse caso de congruência, eu estou comparando o lado comum e o terceiro lado, que é o segmento de congruências aqui, certo? Tá vendo que eu tenho 3 tracinhos? Então, o DM vai ser congruente ao MB. O AD vai ser congruente ao AB. E o AM vai ser o lado em comum que eu vou ter nos dois triângulos que eu estou comparando aqui, certo? Estou comparando o ADM com o ABM. Então, eu posso dizer que o ABM é congruente ao ADM. E o caso de congruência é lado, lado, lado aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Dado a figura abaixo, analise e complete. Então, aqui eu tenho os triângulos AMB, que é o primeiro, e tem o triângulo AMBD, que é o segundo. AMB, o primeiro, e AMD, o segundo. E eles somam 180 graus. A soma de todos os ângulos tem que dar 180 graus dentro de cada um dos triângulos, tá? Por isso, eles são suplementares. Então, vamos lá. Como o triângulo ADM é igual ao triângulo ABM, assim o triângulo AMB é congruente ao AMD. Então, cada um mede 90 graus. Se a soma desse triângulo maior aqui, ó, é 180 graus dividido em 2 triângulos. Então, lembre-se que a soma de um triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos. Então, esse ângulo, com esse ângulo e com esse ângulo aqui, ó, tem que dar 180. Como ele foi dividido em 2, 180 dividido por 2, eu já sei que vai ter que ter 90 graus cada um, certo? 90 graus cada um aqui. Conclusão, as diagonais formam ângulos de 90 graus entre si, e nesse caso nós chamamos de ortogonais, tá? Então, aqui é só para a gente observar que um triângulo é congruente ao outro, porque eles vão ter a mesma medida e a mesma medida dos ângulos também, além dos lados. Já sabemos que as diagonais do losango são ortogonais e que os triângulos AMB, BMC, CMD e DMA são congruentes. Então, esses 4 triângulos aqui têm a mesma medida, eles são congruentes. Logo, sabe-se que o quê? Vamos lá, o triângulo DAM, que é esse primeiro, ele vai ser congruente ao BAM, ou seja, igual a esse aqui. E os ângulos DAB,
DAB, DAB, que é esse aqui, DAB, e DAM, não, peraí. Então, o ângulo DAB é igual a 2. E o ângulo DAM ou DAB é igual a 2. Bom, 2 por quê, pessoal? Quem saberia me dizer por que é igual a 2 aqui? Alguém saberia me dizer? Pessoal? Vamos lá, alguém saberia me dizer por que é 2 aqui? A gente já está terminando, só vou explicar isso aqui, depois eu já vou passar o tarefa para vocês. Porque a gente está comparando 2 triângulos, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai considerar como se fosse o lado valendo 1. Então, aqui a gente vai comparar a bissetriz, tá? Bissetriz é o que divide a minha diagonal aqui, ou o meu ângulo em 2 partes iguais, certo? Como eu tenho o ângulo aqui, ó, lembrando que a soma de um quadrilátero, né? Aqui nós temos um quadrilátero, é 360 graus, tá? Vamos só lembrar isso aqui. Como aqui foi dividido em 4 triângulos, tá? Ó, um paralelogramo tem 360 graus, ok? Aqui, se a gente dividir em 2 partes, eu vou ter 180. E se eu dividir aqui os outros, cada triângulo, 360 não. Um quadrilátero tem 360. Aqui nós temos um triângulo, 180, mais um triângulo, 180, mais um triângulo, 180, mais um triângulo, 180. Então, cada triângulo, a medida dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Aqui, ó, que eu tenho 360, aqui no meio, 90, 90, 90 e 90. Uma volta é 360, certo? Então, aqui era só para colocar a congruência. Então, eu estou comparando o DAM, que vai ser igual ao BAM, tá? Depois eu vou comparar o AMB, que vai ser congruente ao CMB. Então, comparem assim, ó, que fica mais fácil. Esse ângulo de 90 é congruente a esse de 90 é congruente a esse de 90 é congruente a esse, e esse de 90 é congruente a esse. É exatamente o que está aqui, ó. Então, é só eu comparar os ângulos de 90 graus, ó. Esse é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse, e esse é congruente a esse, que é o que está dizendo aqui. Então, os ângulos ABC é igual a 2. Por que que ele é igual a 2? Porque ele foi dividido em 2 partes aí, que eu dividi o triângulo em 2 partes, certo? Esse primeiro triângulo foi dividido em 2 partes. Então, aí é só completar, e a conclusão é que as diagonais de um losango são bissetrizes. Por que bissetrizes? Porque ela dividiu o ângulo em 2 partes de mesma medida, ok? Então, aí completou, a gente vai parar por aqui, que já é meio-dia, né? Aqui está falando sobre as características de um quadrilátero, tá? Quando ele é trapézio, quando ele é paralelogramo e não trapézio. Vocês dêem uma olhadinha aqui nas propriedades e aí vai ficar para vocês fazerem de tarefinha, pessoal, o demonstre os seus conhecimentos. Aqui, ó, traçar as diagonais. Então, vocês vão pegar as figuras, traçar as diagonais aí, que foi o que a gente falou. Sora, você tá muda, não tô te ouvindo. Oi? Professora, mas na página 62? Isso, vocês vão fazer o demonstre os seus conhecimentos da página 62 até a página 64. Ah, tá. Beleza. 64. Aí a tarefa 21, tá? Então vai ficar para vocês fazer o demonstre os seus conhecimentos e a tarefa 21, ok? Na próxima aula a gente vai fazer a correção disso aqui e uma revisãozinha do que vai cair na prova dessa semana, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês era sobre as diagonais aí, comparação de triângulos, que a gente já falou um monte nas aulas anteriores. E é isso. Se tiver com dúvida aí alguma coisa, manda lá na Agenda Edu para mim. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo. Tchau, Sora.
Tchau, gente. Até Professora. até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Tá? A gente vai se falando. Beijo. Beijo. Até mais.